Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 17 de 8 de 2009. Expediente. Indicação 344/2009, de autoria do vereador Jefferson Manuel. Indicações 345, 346/2009, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Requerimento 097/2009, de autoria do vereador Ivan Roberto Westphal. Requerimentos 098 e 099/2009, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Moção 016/2009, de autoria da vereadora Romana Remor. Moção 017/2009, de autoria do vereador Jefferson Manuel. Moção 018/2009, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Projeto de lei PL 070/2009, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Projeto de lei PL 071/2009, de autoria da vereadora Romana Remor. Projetos de lei PL 072, 073/2009, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Projeto de lei PE 050/2009, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Criciúma, 17 de agosto de 2009. Senhor Presidente, vimos através do presente comunicar a Vossa Excelência que o vereador Antônio Manuel, PMDB, não se fará presente nas sessões de hoje, dia 17 de agosto de 2009, e de amanhã, 18 de 8 de 2009, por ter sido acometido de uma forte virose, estando impossibilitado de comparecer às referidas sessões, sendo que o atestado será encaminhado posteriormente. Sem mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, Regiane Medeiros Gonçalves, Assessoria Parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Pela ordem, vereador Iso Inácio. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, eu justifiquei também, senhor presidente, na última sessão, porque também passei por uma virose, não chegou a ser a gripe A, mas uma gripe comum que tive que passar também pelo tratamento. Senhor presidente, na verdade, a gente não poderia deixar de falar essa volta das aulas a partir de amanhã, depois de alguns dias parados, né, os filhos fora do colégio, e a cidade, enfim, esperando a expectativa de melhora dessa generalização criada também pelo meio de comunicação de que existia a gripe A, existe, isso é verdadeiro, e que quero aqui de público também parabenizar, pastor Jefferson, de que realmente a atitude das autoridades do município e do Poder Executivo, junto com o secretário de Saúde, com o secretário de Estado, também agiu na hora certa para tentar fazer com que a nossa cidade fosse recolhida e que pudesse se prolongar por mais tempo essa questão da gripe. Então, acho que foi interessante essa visão e que a cidade esperava. E agora precisamos, depois da chuva, depois da gripe, começar a dar uma olhada também nas nossas ruas. Eu concordo, vereador Douglas, porque recebi também várias reclamações de várias comunidades, a questão que está intransitável na nossa cidade. Não é só, vereador presidente, a questão da Casan, não é só a questão do esgoto, é a questão das ruas. E nós precisamos aqui fazer esse relato para ver o vereador Lauro Pirola, que tem essa equipe. A gente espera que essa equipe tapa-buraco seja o mais rápido possível, poder tomar as providências na região da Mineira, onde eu moro, ali, Cidade Mineira, até o São Defende, Banhadinha, aquela região, reclamações constantes, que não tem possibilidade de trânsito. Então, eu acho que
Essa é aqui, essa justificativa para que o prefeito logo tome providência com essa questão das ruas, porque é um pedido geral da cidade. Eu acho que tem que... Isso, e agora com essa chuva, mudança de tempo de novo, pode chover, vai se agravar mais a situação dos buracos ainda, vai ficar pior para a cidade. Então acho que tem que tomar essa providência, e acho que aqui fica o pedido ao líder do governo, a Tati Teixeira, a vereadora Tati, para que ela leve ao prefeito, ao Poder Executivo, essa possibilidade de apressar ou contratar mais gente, se for necessário, para resolver a situação dos buracos. Seria isso, senhor presidente. O vereador Antônio Manuel está ausente, problema de saúde. O Edson declina. João Fabres dispõe de 5 minutos. Declina. Deu tempo ainda. Dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, eu só queria dar os parabéns para a chapa 2 do Criciúma, do Conselho do Esporte Criciúma. Eu não fiz parte da chapa 2, mas eu fazia parte da chapa 1, que já era, né, da chapa 1, mas estava torcendo para a chapa 2. Porque me lembrou aqui, né, há praticamente 8 anos lá no Mamptuba, 9 anos, que a gente fez também essa oposição do Conselho, e lá nós ganhamos, a diferença foi pouco, deu 1.290 e poucos votantes, foi a primeira vez na história do Mamptuba que teve eleição para o Conselho, e nós ganhamos com a diferença de 66 votos, né, onde teve aquela transformação que hoje é o Mamptuba. Em 9 anos o Mamptuba virou de cabeça para baixo e hoje é um clube entre os 20 maiores do Brasil. E espero que, com essa eleição da chapa do Conselho do Criciúma, que nós damos uma guinada total no time do Criciúma, porque ele é o nosso diferencial lá fora. Onde a gente viaja bastante, eles falam, não é da cidade, é do time do Criciúma. E falando do time, falo da nossa cidade. E espero que esse movimento da chapa 2, que queria dar os parabéns, o presidente queria dar os parabéns, que eles façam o que o Mamptuba fez. Que cobra da diretoria, que fica em cima, que incentivam, que vão buscar dinheiro e que ajude o time a sair nesse marasmo que nós estamos. E que se botam os presidentes lá que tenham condições de dirigir o clube, né, com a fiscalização deles. É isso que eu queria falar, dar os parabéns para o movimento, que são todas pessoas jovens que estão lá trabalhando, e com certeza, independente se eu estava na chapa ou não, eu sou sócio, vou continuar, e, que nem eu falei para eles, não tive a oportunidade de entrar, mas eles têm meu apoio, e eu acho que eles têm que ter o apoio dessa casa também, do vereador Douglas. Porque nós dando apoio, Criciúma está bem, nós temos condições de voltar para B e A, é só fazer um trabalho muito transparente e espero que eles fiscalizem isso. Isso que eu queria dar os parabéns para eles. Obrigado. Pela ordem, o vereador Vanderlei Zilli, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, da mesma forma, vereador João Fábio, eu participei da eleição, fui votar no sábado. Pelo menos essa eleição serviu para movimentar e mexer com os brios dos sociais. Até porque quando não há eleição, simplesmente as pessoas vão ficando nos cargos vitalícios. Isso é uma acomodação que faz parte do ser humano. Tá tudo tranquilo mesmo, eu sou vitalício, e o time está aí, a direção faz isso aqui, o conselho atuante ou não. Mas o que me chamou a atenção foi a organização da Chapa 2. A semana toda presente, e no sábado com camisa, camisetas e adesivos, e ligando, chamando o torcedor, o conselheiro, para que viesse até o estado de Heriberto Wilson para participar da eleição. Claro que estavam trabalhando para a Chapa 2, mas a gente sentia assim que aquilo não era para existisse uma divisão, sim,
um somatório de forças, porque o Criciúma, eu acredito que já está no fundo do poço. E nós temos que tirar o Criciúma do poço, porque, como o João Fábio falou, é uma bandeira. Um time que já foi campeão da Copa do Brasil. Um time que ficou em 5º lugar na Libertadores. Né? Foi o Brasil afora aí, disputando Libertadores, e colocou, querendo o nome do Criciúma no mais alto do país em termos de futebol. E hoje o Criciúma é reconhecido a nível nacional exatamente por ser campeão em 91, né, na Copa do Brasil. Então acho que é importante, que mexeu com os brilhos do torcedor, e espero que com essa mexida o Conselho faça a sua parte e consegue agregar, somar forças, não só os torcedores, mas os empresários, enfim, todo o segmento, para que possamos ter um time forte a partir do ano que vem, esse ano na Copa Santa Catarina, ano que vem no Campeonato Catarinense e depois também na Série C, que a Série A, que todos nós esperamos. E quanto à gripe A, eu acho que o poder público, ele iniciou nessa casa aqui, vereador, aquela reunião com o doutor Celso Menezes e Renato Matos, a preocupação dessa casa quanto à gripe A. Eu acho que a decisão do prefeito em paralisar as aulas, em atividades à noite, em aglomerações de muitas pessoas, realmente foi necessário naquele momento. Eu acho que a equipe técnica ontem, realmente, em reuniões, eles decidiram a partir de manhã as voltas às aulas. Mas não podemos relaxar, achar que está tudo resolvido. Eu acho que a preocupação essa semana é grande, as precauções devem existir, e se prevenir, porque continuar fazendo o que deve ser feito, lavando as mãos, né, com álcool, com água e sabão, enfim, a todo momento, procurar seguir aqui as determinações médicas, né, da equipe médica, da Secretaria de Saúde, enfim, do todo o corpo da equipe da saúde. Então, acho que é importante continuar. E esperamos que realmente, né, essa fase passe quanto antes, porque a gente sentiu assim, Douglas, que realmente é preocupante. A gente fazia a sua parte, realmente se prevenir, não ir em locais públicos, estando gripado, ficasse em casa. Eu acho que o povo sentiu que realmente devia fazer alguma coisa e fez. Agora esperamos que, por ter voltado às aulas, não quer dizer que as coisas foram solucionadas, são resolvidas. Pelo contrário, agora tem que ter preocupações, né? E esperamos que todos, dessa forma, realmente continuem se prevenindo, né? Orientando as pessoas para que possam realmente sair dessa fase que é realmente crítica, e a partir, quem sabe, do mês que vem, já com um clima já de primavera, possamos realmente estar um pouco mais tranquilo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Douglas Matos, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentos a todos os presentes. Senhor presidente, eu hoje vim falar de uma notícia que me deixou intrigado no jornal Diário Catarinense de sexta-feira passada, dia 14. Eu vou lê-la porque ela é curta, o que não deixa de ser preocupante. Está no Diário Catarinense, na coluna do Roberto Azevedo, e teve a colaboração do Cristiano Rigo Dalcin, aqui de Criciúma. E diz assim: fone. Em Criciúma, quem faz ligações do call center criado para monitorar os atendimentos no centro de triagem, postos de saúde, pergunta. Simplificando, eu já me inteirei desse assunto, mas vou deixar por conta da apuração que eu acho que tem que ser feita pela Câmara. Eu já sei o que aconteceu. Também não vou ficar falando aqui pelos outros, mas eu já conversei com o Roberto Azevedo, do Diário Catarinense, e também já conversei com as outras pessoas. Mas lá da Prefeitura, dentro da ouvidoria, servidores públicos, contratados pela atual administração, telefonam para as pessoas que foram no centro de triagem, nos postos de saúde, só pode ser em função da gripe, né? E pergunta da seguinte forma: o prefeito Salvaro quer saber se o senhor está bem. E aqui, não sei se todo mundo aqui se alertou para a gravidade disso. Ele alerta aqui, no Diário Catarinense, ele diz assim: olha, o princípio da impessoalidade
consagrado pela Constituição, passou ao largo. Não pode. Isso aqui é mais ou menos como a gente botar aqui na Câmara um 0800 e espalhar nos meios de comunicação assim, olha, se você furou o seu pneu, como eu que estourei o meu aro, telefone para a Câmara 0800 que a gente vai informar como é que se fala para salvar o couro arrumar. Seria uma provocação. É a mesma coisa. Isso aqui é um absurdo, não pode, é ilegal, é impessoal do ponto de vista constitucional, e isso tem que ser apurado. Eu já conversei com as pessoas e cheguei nelas. João Fabres. Isso tem consequência política, tem consequência administrativa e tem consequência jurídica. A prefeitura, a Câmara de Vereadores, não é do vereador Edinho e não é do vereador Douglas. E a prefeitura não é do prefeito Salvador. Nenhuma ligação pode ser feita a paciente que passou por esse apuro de ter que se submeter a um hospital de campanha, que nós aqui elogiamos, oposição e governo, pela atitude nobre, mas recebeu uma ligação dizendo que o prefeito está preocupado com... Não é, inclusive é o prefeito Salvaro, dá o nome. E a pessoa ouviu. É claro que existe muita diferença entre alguém fazer e o prefeito determinar. Eu sou muito leal até com meus adversários políticos, sempre fui. Agora, o episódio houve. E ele é facilmente apurável, seu Lauro. E aí caberá ao prefeito, evidentemente, tomar as providências, ou a Câmara ou ao Ministério Público. De formas, senhor presidente... Mais 5 minutos, vereador Ivan. Que essa questão da gripe, aliás, quero dizer, já que eu tenho mais um tempinho, obrigado, vereador Ivan, que os cientistas do Instituto Butantan, eles estão dizendo, sexta-feira à noite, na TV Senado, uma entrevista grande com aquele cientista aí, o mais renomado deles, eu não me lembro o nome agora, um senhor de idade, de óculos, calvo, que há um aproveitamento político extraordinário no Brasil em relação a essa questão da gripe suína. Eles estão dizendo. Eles. Eu quero acreditar que o prefeito Tati não mandou fazer. Mas alguém muito desinformado ou muito despreparado tentou fazer uma média, ou então está cumprindo ordens, né? Que seria aí seria o fim do mundo. Mas esse episódio nós temos a obrigação de apurar. Com isenção, com lealdade, com tranquilidade, nós temos que chegar, saber de onde viu e com que intenção. Porque no momento de gripe, a cidade está toda apavorada. Eu uso álcool no carro, uso álcool no escritório, no sindicato onde eu atendo, lá várias vezes por dia, porque eu me sinto, naturalmente, exprimido pelas circunstâncias. Imagina a população também. Aí você, repito, vai a um hospital de campanha, é atendido, é listado o seu nome e o seu telefone, e isso ser repassado para alguém usar com que intenção? Recebeu uma ligação da prefeitura, da ouvidoria. Aliás, nem sei se a ouvidoria é para isso. Teríamos que checar na legislação que aprovamos esse ano. E a ouvidoria, essa parte eu já vi, ela é ligada institucionalmente ao gabinete. É um órgão de assessoramento do gabinete do prefeito. Então é, portanto, do gabinete do prefeito que está sendo feitas essas ligações. Institucionalmente é de dentro do gabinete. E o princípio da impessoalidade está na Constituição, não é de graça. É em nome da democracia,
do não uso abusivo da máquina pública, dos princípios republicanos da democracia. Está na Constituição, é um princípio maior, assim como da legalidade, da impessoalidade, da legalidade, já não falei, enfim, são vários os princípios constitucionais que são a peça, são as bases, são o pilar da democracia. Porque na República, aliás, essa é a diferença, só para concluir aqui, essa é a diferença entre a República e a monarquia. Porque na monarquia, a pessoa do rei fazia tudo. Mandava matar, expropriar, prender, fazia tudo. Então, com o surgimento da República, após a monarquia, esses princípios, vêm de lá. E estão expressos na Constituição até hoje e estarão sempre, em todos os países sérios. Porque tira do rei a força de ditar as regras do jogo, de fazer do que é em público um uso particular. Isso não pode. Isso é improbidade administrativa, se alguém quiser saber o nome. Romper com esses princípios. E isso causa responsabilidade. Então eu sou da opinião de que esse assunto é sério. Que isso não deve se repetir no momento que se fala em pandemia. Em que quase 400 pessoas passam uma noite, um dia no hospital de campanha. Em que as aulas são paralisadas. Em que é todo um clima na cidade. Com queda da economia, imagina, com problemas de toda a natureza. Crianças fora da sala, população sob choque, com medo, e a população de Criciúma, de fato, vereador, alguém que falou aqui, merece, o vereador Zilli, né, os parabéns para a população de Criciúma pelo comportamento que teve nesses dias, né, conseguimos a batalha o mês, junto com todos que colaboraram, técnicos, mas não podia ter terminado de forma mais melancólica, mais triste, mais lamentável. Eu tinha elogiado aqui na tribuna da Câmara, a Tati sabe disso, a atitude, e não posso, infelizmente, ver esses episódios finais com aplauso. É com muita crítica e acho que nós temos que apurar. Amanhã, inclusive, estou apresentando um requerimento para tomar informações nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Vereador Lauro Pirola, dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhoras vereadoras, povo que nos visita esta noite, os que nos assistem em seus lares. Não teria muito para discutir ao quanto à causa do meu colega vereador Douglas, até porque não tenho conhecimento de causa, que nem ele tem, formado em Direito, e eu não sou. Mas quero confessar que também não sou aqui o defensor do governo, é a nossa companheira Tati, mas também faço parte do governo. Então vou tomar essa liberdade de dizer que nós vamos fiscalizar sim, vamos dar uma olhada assim. E também não vamos só fiscalizar, como vamos ver se é legal ou se não é legal. Porque no meu entendimento, numa cidade manda o prefeito, é o mandatário maior. Agora, se isso cabe ele fazer ou não, eu não vou discutir. Não vou discutir, também não vou engolir que seja verdade. Então vamos chegar a uma conclusão disso, vamos discutir, vamos chegar, se estiver errado, está errado, que isso não seja feito. Eu não ouvi isso, não é de costume da gente fazer isso. Eu tive na semana passada, usei esta tribuna, pedi para vocês que fariam um trabalho na Grande Rio-Maina, que é aquela empresa do INSS, que é chamada de Prévio Imóvel, fará uma visita esta semana, dia 20 e dia 21, ficará 2 dias, e o mês que vem ficará dia 17 e 18, mais 2 dias. Eu mandei imprimir uns panfletozinhos e quero que vocês olhem se aqui consta o nome de alguém. Ou de prefeitura, ou de vereador, ou de Câmara de Vereadores, eu vou deixar um para cada vocês, e foi feito disso aí, foi 10 mil, tá, vereador? Lá na minha união, no Mercado Manente vai ter para distribuir, é Rio-Maina e o seu grande Rio-Maina, o seu grande distrito, para que procure esse serviço de assistência que terá essa semana, quinta e sexta-feira, em frente à Intendência do Rio-Maina. Isso é um serviço gratuito, e isso aí é uma questão de honra para todos, não é para um e nem para dois e nem só para o Rio-Maina, não. Isso é para a Grande Rio-Maina e todos os bairros e toda a liderança. E todas as associações que pertencem àquele distrito.
E também não só o distrito, também a Grande Rio Maina. Então, quero só comunicar assim que não é de costume da gente fazer as coisas isoladamente, dizer, não, eu fiz, eu vou fazer e tal. Não, senhor, nosso dever é trabalhar e fazer o bem a bem o máximo onde a gente pode. Voltando só um pouquinho na gripe A, gostaria de dizer para vocês, em parte, que pelo que eu ouvi, ficou uma certa dúvida, pequena, mas ficou, vereador, de que de repente se a cidade não tivesse paralisado as aulas, não tivesse parado, talvez tivesse sido melhor. Não me parece verdadeiro. Eu acho que foi feito muito correto o que foi feito. A cidade, o povo deu um exemplo de como se faz as coisas e como a gente cuida daquilo que deve cuidar, mas que ninguém fez isso para aparecer, para dizer que é o mandão, que manda e desmanda. Tanto é que quando se faz reuniões para que compareçam para decidir o que vai se fazer, bem poucos aparecem. Ontem foi domingo, teve reunião às 17 horas, para todas as entidades votarem se achavam que era melhor voltar às aulas ou não votarem, ou não voltar. Então, por que a maioria não aparece? Acho que deve aparecer, é coisa importante. Ou nós fiquemos doentes se nós fizermos uma visita num domingo de meia hora para assistir uma palestra que é de tão importância para a cidade. Que tipo de representante a gente é? Eu não vejo dessa forma. Eu tenho a minha maneira de ver e de me expressar e não vou mudar nunca. Quero dizer para vocês que não é um repúdio, meu amigo vereador, mas simplesmente um pouquinho sim. Claro que eu sou o primeiro a conversar sobre esse assunto, quero tirar limpo sim, quero saber se tem alguém fazendo média, porque de fazer média eu sou o primeiro que não aceito. Acho que tem que se trabalhar sim, mas já assisti muitas pessoas fazendo média e não gostei, como você não gosta e eu também não gosto. Também se é para vir aqui na tribuna fazer média contra o prefeito, também não concordo. É dessa forma que esse vereador se comporta. Então quero deixar bem claro aqui que a verdade não é duas, a verdade é uma verdade só. E que nós temos que se comportar. Muito obrigado, vereadora. Nós temos que se comportar. Vereador, a vereadora Tati Teixeira. Muito obrigado, vereador. Então, é uma sequência que a gente vai trazendo de trabalho e que às vezes são picuinhas que ficam aparecendo perante um trabalho tão grande e que pode até desmotivar o trabalho, às vezes de pessoa que tem tanta vontade de trabalhar. Eu gostaria de dizer mais. Eu fiz uma visita nas obras da cidade final de semana, bem rapidamente, que o tempo é curto, está encerrando, mas que gostaria que todos os vereadores dessa casa, não só da posição do governo, fizessem o mesmo que eu fiz. Façam uma visita nas obras que tem em torno da nossa cidade. Pegue um secretário de obras, ou um secretário adjunto, faça uma visita. Faça questionamentos. Veja o andamento da cidade. Não tem ninguém querendo aparecer, não tem ninguém querendo fazer milagre. Eu acho que o direito é de todos fazer isso. Que eu sou da posição que eu convidei um secretário adjunto para que eu fosse acompanhar o trabalho. Acho que todos nós temos direito. Acho que nós temos que deixar de se acomodar um pouco. Acho que nós temos que fiscalizar bastante mais e cobrar bastante mais. E fazer muita crítica também aqui na tribuna, também não vejo muita coisa de vantagem não. A vantagem que eu vejo, vai lá, pega o secretário de obra, leva no local, ou avisa o local que seja consertado. Tenho feito muito isso, graças a Deus tem me dado muito bem. Acho que se todos entrassem numa linha nessa direção, seria fácil administrar essa cidade e essa casa, do que só levo a zero, só levo a nada. Não concordo com isso, concordo demais com críticas construtivas e não concordo com ir buscar picuinhas para desmobilizar um trabalho de um administrador. Jamais concordo com isso. Lauro, mais um minuto, vereadora Tati Teixeira. Obrigado. Acho que até já dei o recado que eu tinha que dar. Eu penso assim que a gente às vezes foge um pouquinho daquilo que a gente tem vontade de falar ou não tem vontade de falar. Mas quando se fala em fazer o bem para a população, fazer um trabalho que nem foi feito nesta semana que passou-se aí, praticamente foi uma semana, de suspensão de aulas e trabalhos em conjuntos. Acho que a Câmara fez a parte dela, todo mundo fez. Eu comentei antes ali, claro que é uma palavra que eu comentei, e a gente sabe que não chega a lugar nenhum. Por que não fazer uma mobilização dessa, partindo lá do governo federal, e que se cancele, que se acabe com essa droga no país que é a que mais mata?
É porque daí acaba matando os ricos, aqueles que enriquecem nas nossas costas ganhando dinheiro vendendo droga. Mas que se matasse todos, que não sobrasse um, mas que sobrasse o nosso povo com vida e com saúde. Então isso também é um dever dessa casa, que essa casa tem sim, de agir. Se mostrar que essa casa existe, se é a primeira que vai fazer, alguém tem que fazer o começo. Alguém tem que fazer o começo e pedir, e que isso haja o empenho de diversas câmaras de vereadores, porque, como houve uma paralisação tão grande por uma gripe, pode haver muito maior contra uma droga, que é o que mais tem acabado a nossa família. Muito obrigado. Pela ordem, a Tati Teixeira cedeu os seus 2 minutos para o vereador Jefferson Manuel. O vereador Jefferson dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, senhor presidente, vereadores e vereadoras, todos que nos assistem, que nos prestigiam nesta noite. A situação, acho que está complicada de todos os lados, né? A gente não vê, a gente tem esperança, com certeza, que as coisas vão mudar em todas as áreas também. Mas eu acho que tem dificuldade e problemas para resolver em todos os setores da vida. E um dos setores que está conflitante, está complicado, está um caos, eu torno a falar aqui, é a questão das drogas. As últimas palavras do vereador Lauro Pirola falou sobre essa intervenção que o governo, que as autoridades deveriam fazer e que não fazem, pelo menos não de forma efetiva e concreta e prática. É isso que nós temos também que buscar nessa casa. Temos que buscar políticas públicas em relação às drogas, mas que seja prático, concreto. Que a gente saia um pouco do discurso e vá para a prática nessa área, nessa questão. Porque as outras questões, o discurso é bem mais válido do que nessa área. Essa área tem que fazer, tem que ir para o concreto, tem que ir para o prático, tem que arregaçar a manga e trabalhar. Porque a maioria das coisas não depende de nós temos que analisar, fiscalizar, criar projetos e tudo que a gente faz nessa casa. Mas essa questão das drogas eu acho que tem que fazer um pouquinho mais. Nós temos que nos organizar nesta casa, assim como estamos nos organizando para fazer outras, para trabalhar em outros segmentos, né, da sociedade, reuniões, políticas públicas, audiências públicas. Nós temos que fazer em relação às drogas, porque estamos aqui, na verdade, deixando as coisas acontecer, e eu diria que deixando, claro que a gente observe, claro que ninguém aqui quer isso, mas esse problema é um problema tão grande ou maior do que qualquer outro problema que a gente discute nessa casa. Qualquer outra situação que a gente discuta aqui, esse problema é incomensuravelmente maior e a gente está deixando passar. A gente fala das praças, do esgoto, das ruas, que isso é fundamental em toda a infraestrutura que Criciúma precisa e merece. Mas a questão das drogas, a questão, as pessoas morrendo, jovens morrendo, adolescentes morrendo, crianças morrendo, pais morrendo. E essa questão, quando que nós vamos levantar isso aqui e vamos fomentar isso e vamos trabalhar de forma concreta e prática nessa questão? Então eu gostaria, uma cidade com quase 200 mil habitantes, não ter uma política afetiva, pública, uma política agressiva contra as drogas, uma cidade com esse potencial. Mas o potencial que essa cidade tem para o desenvolvimento econômico, o potencial que a cidade tem para o turismo, o potencial que tem para todas as outras áreas, é o mesmo potencial que essa cidade tem para levantar traficantes, para levantar drogados, para levantar famílias completamente desestruturadas. É o mesmo potencial. Uma coisa leva a outra. E se nós fizermos políticas direcionadas nesse sentido, nós estaremos aqui sempre discutindo as mesmas coisas e temos que discutir e trabalhar e com certeza estamos aqui para isso, fomos eleitos para isso, mas de igual forma não podemos deixar passar batido a questão das drogas, porque isso mata. O Douglas, aqui o vereador Douglas, arrebentou o pneu dele, também já arrebentou o meu, acho que uns 2. Está cheio de bola o carro.
Né? Tem que fazer geometria toda semana. É verdade. Balanceamento e tudo mais. Agora, a questão é que nós estamos aqui vivos. Vai lá, troca o pneu, faz alguma coisa. Mas o cara que está morrendo? E a família que está desestruturada? E o pai e os pais que estão sendo roubados pelos usuários de droga porque não tem mais o que fazer, não tem mais o que buscar, então começam a roubar dentro de casa. Então, para isso, nós precisamos fazer políticas aqui dentro também em relação às drogas e políticas agressivas, práticas, concretas. E a gente vai fazer um requerimento. Eu não gostaria de fazer esse requerimento sozinho. Que todos nós aqui temos conhecimento e com certeza todos nós queremos mudar essa situação. Então eu gostaria que encaminhar nessa casa um requerimento em conjunto para que haja uma audiência pública nessa casa ou em qualquer outro lugar, né, chamando os setores públicos e privados da sociedade para que venha discutir isso, para que junto nós possamos formar e construir um mecanismo a fim de combater, prevenir e recuperar muita gente que está aí. Então eu gostaria que os pares me ajudassem nessa questão. Eu não gostaria de ser ajudado, eu gostaria de ajudar. Porque isso é uma questão individual de cada um. É uma área que nós temos que trabalhar forte. O Brasil está mobilizado nisso, ou está preocupado com isso. A própria RBS está fazendo aí uma campanha que merece ser copiado, que merece ser parabenizado, que está tomando aí 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É uma campanha de mídia, isso não é tudo, mas já é alguma coisa. E se nós aqui nas bases começar a trabalhar nos bairros da sociedade, nós vamos começar a fazer valer essa campanha. Mas se essa campanha aparece na mídia, na televisão, e não há um trabalho, não há uma construção, não há uma preocupação, não há um trabalho efetivo, concreto, prático, e que fuja do discurso, que o discurso tenha que ter, mas um discurso produtivo, frutífero, não um discurso vazio e evasivo, e que não constrói nada. Na questão das drogas não dá para esperar. Não dá, gente. Não sei se estão me fazendo entender. Não dá para esperar para amanhã, não dá para esperar para um mês, não dá para esperar. Vai morrer muita gente nas drogas, morrendo nos tiroteios, levando tiro, levando facada, tudo em função das drogas. Lá no presídio tem 90% das pessoas que estão lá são drogados, tudo em função da droga. Ou matou por causa da droga, ou foi preso porque era traficante. E nós não podemos ficar de mãos atadas aqui. Então, gostaria de encaminhar esse requerimento, que fosse encaminhado esse requerimento em conjunto, para que a gente possa fazer uma audiência pública e, a partir dali, nós começarmos a trabalhar de forma efetiva e concreta. Obrigado. Pela ordem, a vereadora Romana Rebor, que dispõe de 5 minutos. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Gostaria rapidamente, vereador Jeves, de dizer que realmente é um problema sério e tão abrangente que, além de políticas públicas, precisa todo o envolvimento da sociedade, família, igreja, escola, mídia, e realmente a gente precisa parar para pensar sobre isso, porque não dá para ser atacado de uma só forma, tem que ser abrangente para realmente poder ter efeito. Eu gostaria aqui de tocar em alguns assuntos rapidamente, até porque o tempo não para. Com relação ao contrato do Hospital Santa Catarina, eu recebi uma cópia de um ofício de uma instituição perguntando quando é que os membros da comissão vão ser chamados para elaborar o contrato. E logo depois vi uma matéria no jornal dizendo que o contrato tinha ficado pronto. E esse membro da comissão, ele não foi chamado para ajudar a discutir, enfim, a sugerir. Então eu gostaria depois, se possível, que os nossos 2 representantes pudessem nos colocar a par em outra, né? Nós podemos nos reunir em outra ocasião ou depois da sessão, mas para que a gente saiba, até para eu poder responder a esse ofício, né, que me foi colocado lá no gabinete, dessa questão do contrato do Santa Catarina. Com relação às obras de esgoto e recuperação das ruas, vereador Douglas, eu não consigo entender que houve planejamento. Eu acredito que há boa vontade, vereador Lauro, de, com várias frentes, minimizar a situação e os danos, mas não pode ter sido planejado, porque uma situação que é feita de forma planejada não pode ter esse resultado. Então, como planejadora, né, essa é a minha formação, não posso deixar de questionar. Uma obra desse porte que mexe com toda a cidade não podia ter iniciado sem um planejamento, início, meio e fim.
onde é que começa e onde é que termina, e de que forma. Vi também aqui algumas citações com relação à eleição do Criciúma Esporte Clube, e vi citações aqui a respeito de oposição, questionamento, mudança, sugestão, para a gente ver como é importante existir isso. Às vezes, não é pela má vontade das pessoas ou má intenção, mas situação não tem questionamento, que não tem crítica construtiva, que não tem posição, que as pessoas chamam de oposição, elas não têm um bom resultado. Isso no futebol e com certeza na administração pública também. Então, parabéns a eles, e eu tenho certeza que a chapa que não foi vitoriosa vai saber contribuir, porque oposição não quer dizer ser contra tudo e todos, quer dizer questionar. Então agora quem perdeu vai estar na oposição e vai ter um importante papel de questionar, de contribuir para o debate, de sugerir, com certeza. E só com relação a esse fato que foi citado no Diário Catarinense, um jornal estadual, eu gostaria aqui de registrar, seu Lauro, que é sim improbidade administrativa ferir o princípio da impessoalidade. Isso é grave, isso é sério. Eu acabei hoje de passar 2 livros para o vereador Jeves sobre administração pública. Em todos os capítulos, quase, nós vamos ver citados ali os 5 princípios constitucionais da administração pública. E o princípio da impessoalidade, ele rege a administração pública. Isso é grave. Se o prefeito Salvário, eu não estou dizendo que aconteceu, mas se isso aconteceu, se da ouvidoria ligavam para dizer para os doentes ou tratados que o prefeito queria saber como estavam, isso é muito grave. E um deputado pode fazer isso. Agora um prefeito não pode. Um prefeito não pode fazer isto. E é preciso, se isso aconteceu, que o prefeito separe a atuação de deputado e de prefeito. Ele não é mais deputado. Ele não manda mais no gabinete dele. Ele agora é líder de uma cidade e de uma máquina administrativa. E como líder, precisa agir como tal. Então eu não estou dizendo que aconteceu. Agora, se aconteceu o que está ali no jornal, nós realmente precisamos apurar. Nós somos fiscalizadores da administração pública. O prefeito é o executor e o nosso papel é sim se inteirar disso que está escrito aqui, fiscalizar. Porque isso é grave. Imagina uma pessoa doente que vai para um centro de triagem, passa todos os dados e depois recebe uma ligação em nome de determinada pessoa. Não pode jamais. Eu também parabenizei a atuação do executivo no que diz respeito à gripe, mas preciso fazer essa ressalva, que a gente investigue, porque os princípios constitucionais da administração pública não podem ser feridos por ninguém, nem pelo prefeito, nem por nós vereadores. Nós não estamos acima da lei. Pela ordem, vereador Ciro Ciribelli, dispõe de 5 minutos. Só 5. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, público que nos assiste. Em primeiro lugar, vou pedir desculpa aí pelo horário da semana passada, que eu ultrapassei. Hoje nem devia falar, né? Eu dar parabéns pelo time do Criciúma pela mudança. Em toda a sociedade deve ter mudanças. E onde a maioria vence, os perdedores têm que acompanhar, né? Eu governo um time já há 47 anos e sempre fui pela maioria. Não. E sempre fui pela maioria. Então é assim. A gente já teve. Tá aí o Amaral, que foi o nosso primeiro campeão na praia, e bicampeão, e mais um campeão na Taça Segriza. O Criciúma, os parabéns pela. E sobre as estradas aí, amanhã vou até na prefeitura também saber de alguma coisa, né? Porque a gente tá aí para ajudar. Criticar não adianta, né? Vamos ajudar porque sabe que é difícil. Como diz o amigo vereador Douglas Matos, os asfaltos estão todos vencidos já, né? E tá difícil, tá difícil. A gente vê, a gente comentando aí, o João Fábio comentando aí que a Luiz Rosso tá impecável, mas vamos fazer o quê? Estão trabalhando, só que eu soube a semana passada que desde janeiro não recebe mais. Pode usar. Pelo menos eu comentário. O vereador, a Luiz Rosso, a Mendes está fazendo, e já
fizeram uma recuperação até o Pontilhão, aonde já fizeram um monte de remendo, aonde não sei aonde quem projeta o asfalto, agora estão botando iluminação no trevo, e estão cortando o asfalto. É um absurdo, né? Que já não deixa uns canos embaixo ali para passar a fiação. E lá da BR até na Bananeira, se for nesse ritmo, nós vamos de carroça de boi, porque a menos não vai chegar lá nunca. Então esse aqui quem tem que cuidar é a prefeitura. A prefeitura tem que ir lá fazer manutenção até a menos chegar lá. Só isso, Ciro. Obrigado. Que a Mendes abastece lá comigo no posto e atrasa os pagamentos, e diz que a prefeitura não. E eu fui à prefeitura saber, disse que o último pagamento... Não. E eu fui à prefeitura saber e disse que o último pagamento foi em janeiro. Mas tudo bem, que seja lá o que for. E sobre o Jefferson, sobre drogas aí, eu bato na mesma tecla. Essa semana, uma família meia idosa já, um filho de 16 anos colhendo fumo, o Conselho Tutelar foi lá e pediu para o rapaz se afastar do serviço e deixar os velhos trabalhar. E se nós não mudar essa lei, nós temos que partir daqui. Nós temos que fazer um requerimento aqui na Câmara. Pedir que de 15, 16 anos pode trabalhar. Por que não pode trabalhar? Eu acho que pode. Aí os velhos têm que ficar lá trabalhando. E o filho tem que ir para casa. Então eu acho que isso aí, nós temos que olhar esse lado também, o pastor Jefferson. Eu sou contra, a favor, o teu projeto, o teu requerimento, mas temos que olhar esse outro lado aí, ó. Que eu acho que um pai e uma mãe de 45, 50 anos, com filho de 16 anos em casa, e ter que mandar o filho embora e eles ficar trabalhando, isso aí eu acho que tem que mudar essas leis, né? Se nós não mudar essas leis, essas drogas também não vai parar. Ele vai para casa, vai para onde? Né? Então eu acho que isso aí, tem que olhar esse lado aí também, né? Ó. Se nós não olhar isso aí, meu querido, infelizmente, a nossa é bem difícil. Mas é isso aí que tem que falar. Obrigado e desculpa pela... Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Informo aos senhores vereadores que o requerimento número 090/09, de autoria da vereadora Romana Remor e outros, que requer a constituição de comissão especial para proceder estudo acerca da criação do Parlamento Comum da região carbonífera catarinense. Recebeu parecer pela legalidade, constitucionalidade e a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Desta forma, conforme dispõe o nosso regimento interno, os líderes de bancada, em 24 horas, deverão apresentar sob protocolo na Secretaria-Geral o seu representante da comissão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação 344/2009. Autoria, vereador Jarvis Manuel. Assunto: sessão do ginásio público localizado no CAIC do bairro Progresso, para que venha funcionar ali projetos desenvolvidos pela Associação Espaço Alternativo, projetos sociais da área do esporte, cultura e lazer, com a finalidade de proporcionar a inclusão e a reintegração dos jovens e adultos. Requerimento 097/2009. Autoria, vereador Ivan Roberto Wetzel. Assunto: envio do expediente ao Ministério do Trabalho, solicitando fiscalização e ou vistoria nas obras do saneamento básico de Criciúma, principalmente no que tange à pavimentação e às condições de trabalho e segurança dos operários. Em discussão. A palavra ao autor do requerimento. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores públicos que nos acompanham, a todos da imprensa. Na verdade, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, além das obras e os transtornos que ela vem causando a toda a população em Criciúma,
E se nós olharmos as empresas que estão realizando essa obra, a primeira, a segunda e a terceira, e aí nós temos a primeira, que é a da Casan, que faz a abertura das alas e a colocação dos canos, e faz o primeiro fechamento, de certo modo podemos dizer que é uma empresa qualificada, né? E tem um bom trato com seus trabalhadores, com seus funcionários. A outra empresa que faz a repavimentação asfáltica também tem uma certa qualificação e os seus trabalhadores também estão bem equipados do ponto de vista da qualidade da segurança do trabalho. Já as empresas, que aí também a gente já encaminhou requerimento pedindo, né, solicitando essas empresas que apresentem documentação sobre a sua criação e os contratos, e qualquer um dos senhores que circularem pelas ruas onde estão sendo recolocadas as lajotas, vão ver ali pessoas trabalhando de chinelo de dedo, sem luva, sem nenhum tipo de abrigo, sem nenhum tipo de uniforme da empresa, que aí não se sabe qual que é a empresa, sem local adequado para descanso e refeição, vereador Zílio, que precisa ter, é necessário. E sabe-se lá se esses trabalhadores têm registro em carteira. E aí, vereador Jefferson, não adianta nós aqui fazer um debate sobre a questão das drogas, se aqueles trabalhadores subcontratados pelo poder público municipal, que deveria dar a primeira atenção, já está colocando eles na marginalidade. Sem falar na remuneração, que nós também queremos saber que tipo de remuneração recebe aqueles trabalhadores. Então, na verdade, esse requerimento a gente quer fazer com que o Ministério do Trabalho, que é o órgão competente para fazer essa fiscalização do ponto de vista da qualidade do trabalho e principalmente das condições de trabalho daqueles trabalhadores, que eles façam essa verificação, né, e encaminhem essa casa que tipo de procedimento foi feito a partir do Ministério do Trabalho e se aquelas condições de trabalho, aqueles trabalhadores estão dentro da legislação vigente no Brasil em relação ao trabalho. Duvido que esteja, principalmente, né, olhando rapidamente as condições daqueles trabalhadores, duvido que eles tenham carteira assinada, né, que eles tenham recebido algum tipo de equipamento de proteção individual ou coletiva. E também vamos buscar saber qual a remuneração desses trabalhadores. E saber também se algum daqueles estão recebendo valores inferior ao salário mínimo vigente no Brasil. Então, por isso que a gente faz esse requerimento, porque não tem sentido o poder público municipal ter um trato da maneira como está tendo com aqueles trabalhadores. E ali, se o poder público contratou uma empresa para executar no serviço da Prefeitura de Criciúma, ele tem que ser o primeiro fiscal e cobrar da empresa para ver que condições aquela empresa estará oferecendo aos seus trabalhadores, que não é o caso dessas empresas. Então, por isso a gente encaminha esse requerimento ao Ministério do Trabalho e vamos estar acompanhando esse processo, com certeza. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Se contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 098/2009. Autoria, vereador Vanderlei Zilli. Assunto: envio do expediente ao delegado regional de polícia, Jorge Luiz Koch, solicitando ao mesmo que disponibiliza uma instituição bancária que realize serviço de cobranças de taxa no Ciretran, com o intuito de agilizar e facilitar os serviços dos usuários. Em discussão. Em votação. Se contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 099/2009. Autoria, vereador Vanderlei Zilli. Envio do expediente à Associação Criciumense de Transportes Urbanos, a CTU, com cópia ao seu prefeito municipal, solicitando que promovam conjuntamente estudos no sentido de reduzir o número de passageiros transportados em pé nos ônibus municipais, temporariamente em virtude da incidência da pandemia da gripe A. Em discussão. Com a palavra o vereador Inácio. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, eu quero parabenizar você, vereador, por esse requerimento, mas que não fosse só por causa da epidemia da gripe.
porque esse transporte coletivo desrespeita a população. A todos, principalmente os trabalhadores que pegam o ônibus a partir das 5 horas da manhã e vão para o trabalho, aonde não tem condições mínimas de ser transportados para o trabalho. Eles chegam no trabalho já todos estressados, sem condições de trabalho mínima. A maioria trabalham, já vão para o médico, porque ou já estão preocupados qual é o local em pé que vão ficar, porque sentado não tem mais local. E esse requerimento venha a se estender, se Vossa Excelência permitir, para que a gente faça o requerimento pedindo para que a CTU faça uma revisão em tudo. Porque a reclamação é geral dessa questão do transporte coletivo superlotado. Então, quer dizer, o prefeito acabou de conceder 12% de aumento e a população reclama que quer um banco para sentar, para poder vir no trabalho. Então, eu acho que esse requerimento teria que se estender para fazer uma revisão em todos os horários de ônibus. Principalmente na hora de pico, porque a empresa, na minha ideia, ela só pensa em lucro. Porque se ela pensasse no bem-estar dos usuários, ela botaria nos horários de pico um ônibus a mais, criaria mais emprego, criaria mais condições de renda para as pessoas e o trabalhador ia mais tranquilo para os seus locais de trabalho. Isso é um desrespeito, essa é uma coisa que a população já vem sentindo há muito tempo e é uma briga constante e agora não vai ser a briga só pelo não aumento, vai ser a briga por queremos um assento para sentar, porque não tem. Então eu queria que seu requerimento, vereador, a sugestão que você citasse para fazer uma revisão, se Vossa Excelência não concordar, que a gente entre com outro pedindo para fazer uma revisão de todos os horários de pico da cidade. Obrigado, senhor. Continua em discussão. Com a palavra o vereador, autor do requerimento, vereador Vanderlei Zilli. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, a gente fica preocupado, vereador Huck. É mais uma ação de prevenção. Até segundo as normas, parece que 50% passageiros pela lotação de assentos, mais 50% podem ir em pé, né, ser transportado em pé. O que me preocupa é que esses ônibus não conseguem abrir os vidros laterais, e principalmente nesse momento de pandemia que existe, né, que essas, pela CTU e pelas empresas de ônibus, até para que realmente possamos ultrapassar essa fase difícil. Então, a gente sabe manter rigorosamente, né, de passageiros que não são todos eles fiscalizados, que deveriam ser fiscalizados pelas empresas, pela prefeitura, pela CTU. A gente sabe que muitos passageiros vão em pé superlotado. Mas é que realmente a grande preocupação é os corrimões, né? Diz que o vírus fica praticamente 24 horas num local sólido, no corrimões, nos bancos, né? Quando você dá um espirro ou uma tossida, mas quando não é corrimão em mesas, em assento, realmente fica meio mais tempo. Então a nossa preocupação é nesse sentido. Enquanto houver essa necessidade de fazer essas prevenções, que realmente as casas reduzir, colocando mais linha de ônibus disponível para a população, para que possa realmente transitar tranquilamente para fazeres com maior tranquilidade. Então, nesse sentido que a gente faz esse requerimento. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão. Acho que existe o ônibus está superlotado, que posteriormente possamos encaminhar um requerimento solicitando também que cumpra-se conforme determina a lei de transporte do usuário transporte. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 345/2009. Autoria vereador Edson do Nascimento. Assunto: pavimentação da parte final da rua Abigail Fernandes dos Santos, no bairro Santa Luzia. Indicação 346/2009. Autoria vereador Edson do Nascimento. Redução do limite de velocidade da lombada eletrônica localizada na Avenida Universitária de frente à praça do bairro Santa Luzia, passando dos atuais 50 para 40 km por hora. Essa era a matéria, senhor presidente.
Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem da vereadora Romana Remon. Presidente, eu gostaria de pedir que essa moção de apoio fosse tirada da pauta hoje, fosse passada para amanhã, ou para um dia que eu pudesse ser previamente informada, para que a Annelise, né, que seria o objeto da moção de apoio, pudesse estar aqui, até para que os senhores e a senhora vereadora pudessem conhecê-la e ver que realmente estamos bem representados. Pode ser? Pode ser para amanhã, que aí eu chamo ela amanhã. Pode ser? Em votação, adiamento para a próxima terça-feira, para amanhã. Aprovado por unanimidade. Vai valer a pena. Obrigada, presidente. Moção 017/2009. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento ouvido o plenário na forma regimental o seguinte: o envio de moção de aplauso ao excelentíssimo senhor deputado João Matos, ao Congresso Nacional e ao excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, digníssimo presidente da República, nos seguintes termos: a Câmara Municipal de Criciúma vem aplaudir o deputado João Matos por apresentar o projeto de lei ao Congresso Nacional, por aprovar o projeto, e ao presidente Lula pela sanção da lei. Da lavra do deputado federal catarinense João Matos, foi aprovado no Congresso Nacional projeto de lei que regulamenta e facilita o processo de adoção no Brasil. Como é de conhecimento de todos, o Brasil é um país com um grande número de crianças abandonadas e morando em abrigos, esperando por um lar para poderem ser felizes. Nós, vereadores de Criciúma, sensibilizados com a problemática do menor abandonado, não poderíamos omitir e deixar passar em branco a aprovação e a sanção da Lei 12.010 de 2009. Sala das Sessões, 11 de agosto de 2009, autoria, vereador Gerves, pastor Gerves e demais vereadores. Discussão. Com a palavra o vereador Gerves Manuel, autor da moção, depois o vereador Douglas. Vereador Gerves, depois o vereador Douglas. Vereador dispõe de 10 minutos. Como é que é? Senhor presidente, vereadores, todos que se encontram aqui presentes, a gente não poderia deixar de fazer menção dessa lei, porque a gente percebe, eu acho que todos nós aqui sabemos o quanto muitas famílias sofrem por não poder ter filhos biológicos, estão sempre tentando adotar filhos e não conseguem em função da lei que era da burocracia, né, que se arrastava durante anos. E essa lei Kleber Matos, eu gostaria aqui de falar de algo interessante, que não precisa, essa sensibilidade que o João Matos teve, foi em função de algo que ninguém quer. Mas eu vou fazer um paralelo aqui em relação às drogas, rapidinho. Por que ele fez essa lei? Por que ele estudou tanto a fundo essa lei? Porque ele adotou uma criança negra, ele é branco, adotou uma criança negra, e com 9 anos ela sofreu um acidente e teve ali problemas na cervical, enfim, não teve mais possibilidade de caminhar, e com 15 anos essa criança veio a óbito em função de um tumor no cérebro. Quando ele perdeu essa criança, que ele custou tanto adotar, que ele se deu em conta de estudar sobre a lei, começou a estudar então e conseguiu, né, aprovar essa lei aqui em função de uma necessidade, de um sofrimento, de uma situação sentimental mesmo. E que, chamando a atenção aqui, que isso não tenha que acontecer conosco, no sentido das drogas, por exemplo. Às vezes a gente vai dar mais atenção para alguma situação quando ela chega na nossa casa.
um filho, um irmão, um amigo, enfim, aí nós vamos olhar para isso. Eu não estou aqui criticando, muito pelo contrário, estou parabenizando até pela sensibilidade dele ter adotado. Mas ele foi mais a fundo. Então não precise, porque ela chega, se nós não fizermos alguma coisa, a droga chega nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos familiares, que não precisa sermos atingidos por isso para poder olhar de forma sensível e mais cirúrgica para essa questão das drogas. Mas essa lei, um dos itens que foi colocado, né, em pauta na lei, que está que foi sancionado, é a questão de que a criança não pode ficar mais de 2 anos no abrigo. Eu conheço pessoas que estão 4, 5, 6 anos em abrigos e ninguém quer adotar. 12 anos a vereadora Romana conhece alguém. Então isso é inadmissível, né? É inadmissível. Então isso vai mudar, não pode ficar mais de 2 anos. Então isso é um ganho e algo digno mesmo de louvor. E por isso estamos fazendo essa moção. Outra coisa, eu conheço uma pessoa que ficou 4 meses com uma criança. Era uma guardiã, né? É assim, né? Tem outro nome, né? Técnico, Douglas. É guardiã mesmo. Isso. E que depois de 4 meses amamentou, né, a criança. O conselho tutelar foi lá e tirou essa criança. E a mãe deu para ela, guarda para mim, eu não quero colocar lá no abrigo, eu não quero deixar assim, então fica com ela e depois a gente vai atrás da burocracia. A mãe é professora, o pai é engenheiro, uma família estabilizada, não só financeiramente, mas uma família moralmente bem estruturada. Foram lá e tiraram, depois de 4 meses. Poxa, deixou a mãe assim, deixou todo mundo ficou apavorado. E aí essa criança, até 3 meses atrás, 3, 4 meses, não sei agora, estava no abrigo, há mais de 4 anos. Então é digno de louvor, é digno de aplauso essa moção, porque beneficiou de forma ampla essa questão da adoção e por isso nós fizemos essa moção. E para o presidente Lula também, que teve a sensibilidade de sancionar. Obrigado. Continue a discussão com a palavra, vereador Douglas Matos, dispõe de 10 minutos. Vou falar 15. O Círio agora fala também. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores. Esse é um problema, o ato de sanção dessa lei no Congresso Nacional disse que foi muito emocionante, né? A imprensa noticiou que foi um dos atos mais emocionantes desse governo no Palácio do Planalto. E que o presidente Lula fez menção com a imagem dele no Kleber, no telão, né? O filho do João Matos. De fato, eu conheci o Kleber, eu joguei muito futebol com o Kleber. Como é que é? Não, ele é parente de longe, meu pai. Parente de longe. O João Matos e meu pai são muito parecidos fisicamente. Um é de Ibirama e outro é de Laguna, do lado de cada ponte. E... O que foi? Não falei nada, E há mais de 30 anos, quando a gente começa a falar mais de 30 anos é porque a coisa está ficando feia mesmo, mas de qualquer maneira há muitos anos, mais de 30 mesmo, eu frequento uma pequena praia de Matadeiro, em Florianópolis, e eu não conhecia o João Matos. E um dia, o João Matos tem cabelos bonitos igual do Círio, assim, meio branco do Círio. Eu vi aquele cidadão, nossa, na verdade ele é muito parecido com um tio meu, que meu pai e meu tio são muito parecidos. Eu olhei para aquele cidadão, nossa, que homem parecido com o meu tio. Parece que eu vi meu tio é falecido há muitos anos. Aí tem um barzinho, começamos a frequentar, porque fizemos amizade, e de fato era o deputado João Matos. Fomos descobrir que a parentesca é de longe, 3 irmãos Matos, que eram de Portugal, tem toda uma história, um para cada lado, uma serra, no Rio de Laguna foi Ibirama, aí deu tudo isso. Mas não é o que eu queria falar aqui. Dizer que eu conheci o Kleber com saúde, e conheci desde pequenininho, porque nós frequentávamos uma praia muito pequenininha junto. E acompanhei todo o sacrifício ali do João Matos, da família, aquele problema do tumor, aquele sacrifício. Foi num período, não foi num período de praia, certamente, que ele faleceu, porque eu soube depois pela imprensa. E essa lei da adoção, na verdade, ela tem um grande sentido humano, né, humanitário, porque toca
na questão do interesse do que há de mais sagrado, que é a criança. Você sabe que existe um princípio jurídico que diz que a criança está acima de todos os direitos. E está certo. Porque os idosos já têm toda uma vida, eventualmente, triste, sacrificante, mas ainda a perspectiva já não é a da criança, né? Que tem toda uma trajetória para construir ainda. E a criança em estado mais social mais difícil passa com certeza mais trabalho. Tem mais tempo de trabalho pela frente, pela vida, né? Se não tiver a sorte de ascender socialmente. E essa lei de adoção veio para facilitar, né, a adoção, Zili. O processo de adoção no Brasil é complexo. O Brasil tem uma lei que é anti-adoção, hoje. É uma coisa absurda, completamente fora de sentido. E o João Matos, se não me engano, levou 6 anos para conseguir aprovar essa lei no Congresso Nacional. Há 6 anos, uma lei óbvia, né? O que demonstra também que, na verdade, o Congresso Nacional não está em sintonia com o país, né? No seu regimento, no seu funcionamento. Faz tempo, inclusive. Há necessidade de se modernizar. Essa crise do Senado, que isso tudo a gente espera que resulte pelo menos essa caça às bruxas não resolve nada. Nem Vigílio, nem Sarney. Isso é uma visão boba da política. Personifica a crise. A crise não é isso, a crise é institucional. Repete tudo de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Né? Só mudam os personagens. Então nós precisamos de um Congresso Nacional ágil diferente para que leis como essa, tantas outras que o Brasil precisa, sejam aprovadas, né, Jefferson? Acho que a moção é mais que justa, e é bem dirigida, né? Há um deputado catarinense que lutou, que batalhou, que aprovou. Ele disse que só essa lei já valeria os mandatos do deputado dele. E, de fato, acho que é verdade. Não é? Pena que tenha demorado tanto. E o presidente que, eventualmente, como muitos outros também sancionaram grandes leis importantes para o país, agora é o presidente Lula, que nessa oportunidade está na presidência. É isso. Pela ordem, vereadora Romana Rebolo, dispõe de 10 minutos. Obrigada, presidente. Vereador Gerves, não teria como não vir aqui à tribuna também o meu apoio a essa moção para o deputado João Matos e também para o presidente Lula. Na semana passada, eu tive a oportunidade de interagir com uma jovem menina, na verdade uma criança de 11 anos, cujos pais separaram, tomaram caminhos diferentes, e ela está com uma pessoa muito próxima de mim, e ela está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e tal. Eu pude acompanhá-la para que fizesse exames, inclusive, para ver se não havia sido violada, enfim, coisas assim desse tipo. E através dessa lei, vereador, eu acho que nós, né, e aí nós temos que nos orgulhar quando o Congresso faz leis desse tipo e desse nível. Nós estamos também trabalhando e tratando do problema das drogas, porque vai possibilitar que muitas crianças saiam de abrigos ou saiam, né, possivelmente das ruas para abrigos e dali para lares. E é uma coisa tão nobre o gesto de adotar. A Tati, vereadora Tati, é mãe. Eu muitas vezes tentei me colocar na situação, na posição de uma mãe que adota. E eu ainda não amadureci, não consegui me colocar e sentir o que sentiria. Porque eu tive a experiência, assim como teve a vereadora já 2 vezes, de dar à luz, de esperar um filho por 9 meses. E se preparar para que ele viesse ao mundo, e a gente vai desenvolvendo aquele amor, aquele afeto, sem falar dos laços genéticos, que são muito fortes, é incontestável, é cientificamente comprovado. E como é que pais conseguem desenvolver, né, amor incondicional por filhos, por crianças, por pessoas com quem eles não tiveram essa ligação prévia, essa preparação, né, vereadora, de 9 meses, esses laços genéticos. Então isso é de uma nobreza tão grande, de quem pratica o gesto da adoção. Mas como disse o vereador Douglas, as leis não favorecem, pelo contrário, eu conheço aqui em Criciúma, em Tubarão, pessoas que já me procuraram pedindo ajuda. Romana, é possível agilizar o processo de adoção? Eu estou na fila esperando há tantos anos e infelizmente não tenho o que fazer, não é, vereador Zilli? A gente não tem o que fazer.
E essas pessoas estão querendo salvar, resgatar seres humanos, crianças, que podem ter, quem sabe, uma alternativa de futuro. E com certeza, essa lei vai ser um incentivo a mais para que nós todos apoiar as pessoas que têm esse desprendimento e esse amor incondicional, estão aptas a resgatar seres humanos e crianças, e quem sabe, isso não desperte ainda em alguns de nós. Então eu acho que essa moção, eu só corroboro as palavras do vereador Douglas, é mais do que justa, é muito oportuna. Eu ia dizer também que o deputado João Matos pode ir para casa, ele já cumpriu a missão dele nesse mundo, com certeza, especialmente como agente político, e é tão bom quando a gente faz algo e luta por tantos anos e a sociedade ou as pessoas reconhecem. Então, é importante sim que essa manifeste positivamente, favoravelmente, mostrando apoio a iniciativas dessa grandeza e dessa nobreza. Por favor, vereador. É importante registrar que nessa questão da adoção, uma cláusula, vamos dizer assim, importantíssima, é a questão de que a preferência familiar, né? Que muitas pessoas não são adotadas, muitas crianças, porque elas têm que ficar na fila e, às vezes, a pessoa não quer aquele tipo de criança. Ou por causa da genética, ou por causa da cor, não quer. Então aquela criança vai ficando. E a família e os parentes estavam impossibilitados de adotar, porque eles não estavam na fila. Que com esse projeto, ela não precisa ficar na fila, a família. Aliás, a preferência, independente de fila, é da família. Então, é muito difícil não encontrar alguém na família, um tio, uma tia. É muito difícil não encontrar alguém que queira adotar, né, essa criança. Então, isso vai ser uma explosão de adoção. Então, isso é importante registrar que não é um processo que vai ser demorado em função desse leque que se abre para os parentes, não é nem a família, os parentes poderem adotar a criança que está ali no abrigo, ou, na verdade, nem vai chegar aí para o abrigo. Né? E só para finalizar, é importante também que nós estejamos antenados com essas leis federais, até para poder divulgar. Esse é um fator que pode estimular familiares a adotarem crianças que estejam em risco, e que às vezes não saibam que eles têm preferência e agora terão essas facilidades. Inclusive, isso fortalece os vínculos familiares. Então, parabéns pela iniciativa e por estar antenado com um assunto tão sensível e tão importante. Vai ter meu apoio restrito. Continua em discussão. A vereadora Tati Teixeira dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Hoje eu ia ficar um pouco quietinha, não ia usar a tribuna, ouvir mais, mas diante de um assunto tão importante, vereador Jefferson, não poderia deixar de falar um pouquinho. Karl Marx, vereador Douglas, falava muito sobre a questão da dialética, e realmente a política é movimento, a política muda. Eu já fiz na minha vida muitos movimentos de manifestação, de lutas, e grandes movimentos eu fiz contra o deputado João Matos, que na época era secretário de Educação, e eu estudante, movimento estudantil, né, e a gente, por isso que a vida me ensinou muita coisa, assim, né, e eu não ser tão radical em alguns momentos, e eu não ter aquela visão reta e direcionada, pastor Jeves, porque a vida é dialética. Ela muda constantemente. Então, quem eu ontem eu critiquei fortemente, né? Hoje eu estou na tribuna elogiando por um ato tão importante para a sociedade. E às vezes faz com que a gente reavalie algumas posturas nossas, né? Então, esse momento para mim é bem marcante, assim, porque às vezes a gente avalia as pessoas só pelo que elas são naquele momento, né? E tu não olha o contexto, não olha ao redor. Então a vida me ensinou muito. E aí, né, falar sobre maternidade, falar sobre mãe, emociona a gente, né, vereadora Romana? Eu fui mãe por 2 vezes. Confesso que o Vitor sempre pediu um irmãozinho, até no mercado, às vezes fazia eu passar vergonha, mãe, eu quero um irmãozinho, né?
E a Clara não estava planejada, ela veio, mas confesso que eu sempre tive muita vontade que, caso eu não tivesse o segundo filho, de repente lá na frente, né, eu poderia adotar uma criança. E eu parabenizo, né, a postura de mães e de pais que vão e que buscam por isso, porque dão expectativa de vida, vereador Geves, para crianças que não teriam expectativa nenhuma. Eu tive a oportunidade e peço para que os demais vereadores visitem o Lar Azul aqui em Criciúma. Eu me arrepio quando eu falo. Me arrepio porque lá a gente encontra crianças, muitas vezes crianças que estão com 17 anos, adolescentes que ficaram sua vida inteira, né, dentro desses locais, né, e ainda bem que tem esses locais, porque imagina se não tivesse, mas crianças que de repente, se a lei não fosse tão rigorosa, né, se a lei não fosse com esta forma, poderiam ter um lar, uma família, e teriam mudado completamente a vida dessas crianças, desses adolescentes. Então eu acho que o deputado João Matos, e também parabenizo o presidente Lula pela postura de sancionar a lei, porque eu acredito que isso é um benefício, né, não para a comunidade, mas sim para as crianças que tanto precisam da nossa atenção. Então queria também, vereador Gélis, parabenizar pela postura, né, pela iniciativa, e dizer que voto. Junto comigo está o voto do Vitor, está o voto da Clara, o voto de muitas crianças que com certeza têm o privilégio de ter uma família, mas que são pessoas que querem sim que as crianças que não têm essa oportunidade tenham a partir de agora essa oportunidade. E aí registrar que às vezes, né, o Brasil é elogiado por ter leis tão bonitas, né, leis tão bem formuladas, mas muitas vezes leis fazem com que os cidadãos cometam a ilegalidade. E aí eu presenciei várias famílias que pegavam a criança da mãe no hospital, davam um jeito para burlar, e que escondiam a criança para depois de um tempo legalizar, Leozinho, toda a questão, né, legal da adoção. Então eu acho que a gente tem que refletir sobre as leis, e aí a responsabilidade é nossa também, porque hoje nós estamos legislando, né, que formas e que leis que nós iremos elaborar, para que a gente não crie leis que não façam bem, né, que acabam fazendo mal, então que a gente tenha uma postura coerente nesse sentido. Então, parabéns, e meu voto é favorável com certeza, vereador. Obrigada. Só para registrar que o amor de pai e mãe, isso aí, uma criança adotiva, ela é quase mais do que um filho natural seu. E as vidas das pessoas mudam muito. Quando você faz essa obra de caridade, a sua própria vida tem uma mudança bem melhor. Tá? E digo para vocês que é uma das coisas boas da vida que se faz. É porque as pessoas que tu está fazendo, não está fazendo porque tu tem aquela vontade de fazer. Eu tenho 3 filhos, e tem um que aconteceu uma situação assim, mas digo para vocês, é uma das coisas bonitas da vida. Eu não gosto muito que está falando essas coisas. Continua em discussão, senhores vereadores e vereadoras. Não havendo que querer discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção 018/2009. Senhor presidente, senhores vereadores, requer-se a mesa vida plenária na forma regimental o seguinte: o envio de moção de aplausos aos soldados voluntários e ao comandante do 28º GAC, o grupo de artilharia e campanha, pelo grande serviço que está sendo prestado a Criciúma, tendo em vista a chegada do vírus da gripe A, mais conhecida como gripe suína em Criciúma. Desde a implantação do hospital de campanha, conhecido como posto de triagem, que foi instalado um terreno ao lado da URC, Unidade Radiológica de Criciúma, milhares de pessoas já foram atendidas pelos profissionais médicos deslocados para atendimento aos municípios, bem como pelos bravos soldados do 28º GAC de Criciúma. Tal procedimento tem sido comum na vida de muitos soldados e do próprio comandante do 28º GAC, os quais não têm medido esforços em atender aos chamados de nossa comunidade quando necessário. O 28º GAC atualmente mantém o apoio à infância através do projeto Pelotão Esperança, projeto que já ultrapassou aos 15 anos de atividade, demonstrando dessa forma
total integração entre o 28º JAC. Destacam-se ainda a participação do 28º JAC em ações cívico-sociais em comunidades carentes, participações em eventos culturais por meio da banda de música e o apoio à população em calamidades públicas, como, por exemplo, na ocasião do furacão Catarina, ocorrido em 2004. Não foi em vão a conquista do Troféu Ouro, a categoria máxima do Prêmio Catarinense para a Excelência, pelo 28º JAC, prêmio criado em 2005 pelo Movimento Catarinense para a Excelência. Sendo assim, não poderíamos deixar de prestar essa singela homenagem aos nossos homens do Exército Brasileiro, não nos esquecendo de homenagear também a todos os profissionais de saúde e demais voluntários envolvidos nessa árdua, mas eficaz tarefa de dar ao cidadão criciumense um atendimento de qualidade no combate a uma praga que mobilizou todos os órgãos de saúde espalhados pelo mundo, num combate frenético a esse mal desconhecido, mas deveras mortal na sua essência. Nossos parabéns ao comandante do 28º JAC e a seus soldados por mais essa tarefa em prol da comunidade criciumense. Tarefa que ainda não se encerrou, mas que nos deu, a certa forma, até o presente momento, maior tranquilidade para enfrentarmos a esse novo vírus. Sala das Sessões, 14 de agosto de 2009, autoria vereador Edson do Nascimento. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL/061/09, de autoria do vereador Edson do Nascimento, que dá nova redação ao artigo 1º da lei número 5.000, de 24 de abril de 2007. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pelo o Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 18, do ocorrente, amanhã, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos e a todas.